Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Rumo Certo. E, assim como vocês sabem, nós estamos dentro de um hospital de saúde mental. Esse estúdio é criado dentro de um hospital de saúde mental. E eu vou deixar um QR Code aqui na tela para você ter mais informações sobre o nosso hospital e nosso trabalho. E hoje nós temos como convidado o Eliever Mota, que é de Atibaia, da cidade de Atibaia, interior de São Paulo, proprietário de uma clínica, Clínica Sírios, há décadas já que funciona, e a Daniela, que é de uma moradia assistida, que também fica na cidade de Atibaia. São nossos convidados de hoje, sejam bem-vindos aos dois, das boas-vindas. Depois eles vão estar explicando um pouco mais sobre o trabalho deles. E estou aqui, como sempre, com o Wilson. Olá, pessoal, tudo bem? Nosso psicólogo, amigo, companheiro. E dizer para vocês que vai ser muito importante, muito legal, que vocês transmitam essa mensagem, que vocês encaminhem esse vídeo para famílias que estão passando por problemas nesse momento, que não sabem aonde procurar ajuda, que nessa mesa hoje tem muito conteúdo e muita informação sobre o processo de recuperação, tratamento, e adicção, dependência química e alcoolismo. Sejam bem-vindos a todos. Obrigado, Marcelo. Obrigada. Legal, quero agradecer a Dani, Dani, querida. Muitos anos aí atuando na área, Dani, o Eliever, aí a gente teve o privilégio já de juntos fazer um trabalho aí de muitos anos, né, Lili? E isso, para mim, hoje, se a gente for pensar aqui, cara, nessa mesa aqui, a gente tem 100 anos de sobriedade aqui, né? Então, só por hoje, só vale hoje, enfim, mas se somar aqui, a gente passou um pouco de 100 anos e o privilégio de quem está nos assistindo, Dani, aqui a gente tem pessoas assistindo, familiares, pessoas que estão em tratamento, pessoas que têm o desejo de ter um entendimento sobre saúde mental, vai ter o privilégio de pegar aí seus conhecimentos aí de uma maneira sintetizada, do Eliever, né, tudo que nós vimos aí. Eu acredito que em todos esses anos aí, Eliever, quantas mil pessoas passou por você lá na Sírios? Entre pacientes, pacientes mais de 2.000, já, com certeza. Então, se a gente fizer uma conta simples aí, vezes 4, né, da família, que são os atingidos indiretamente. Os codependentes, a família. Então estamos falando aí de 8.000 histórias, né? Então isso aí é muita coisa, assim, às vezes nem nós que trabalhamos com isso temos a dimensão disso, a valoração disso, né, Dani? Ô, Dani, que ano que você começou a fazer isso? Por que você faz isso, mulher? Porque às vezes eu já vi pessoalmente, assim, você passar por situações de ponto de bloqueio, pressão do trabalho e tal. Como é que foi para você o início de tudo isso? Por que esse amor, assim, que você entrega aí, vamos falar, quase 3 décadas da tua vida nisso? Conta para nós aí, para quem está vendo a gente. Bom, eu comecei o meu processo de recuperação em 1995. Em 2002, eu decidi vir para São Paulo para ter uma base do que era tratamento na área da dependência química. E eu comecei numa comunidade terapêutica lá em Ribeirão Pires, a trabalhar lá. E naquele momento, o hospital de lá e o CAPS, eles levavam todos os pacientes deles que precisavam de tratamento para aquela unidade. Certo. Então era 230 pacientes que atendia por mês, assim, em 9 grupos distintos. Na época a gente chamava farmacodependentes, os benzodiazepínicos, e aí a gente ia, né, montando aquele grupo. E naquele momento também eles abriram as moradias assistidas, que eles chamavam de residências terapêuticas na época. Eles abriram 10, só saúde mental, no caso, mas não tinha a dependência química, né? Sim. Eles tinham retirado de um manicômio, né? Tinham colocado nas casas, eram 10 pacientes em cada casa daquelas, e eu comecei a monitorar elas também. E dali surgiu a ideia, eu falei assim, nossa, mas para dependência química eu acredito que ia ser muito legal, né? Porque eu venho de Narcóticos Anônimos, né?
E quando eu comecei a aprender, nossa, as palestras, né, todo o conteúdo, eu falei, nossa, mas é muito mais fácil quando se sabe, né? O que fazer, como fazer, as explicações que os terapeutas davam, que na época eram conselheiros, né? Eu aprendi muito lá no Bezerra de Menezes, na época. Aí eu falei assim, nossa, se montar um modelo desse, né, para os nossos, eu acredito que vai ser muito legal. Olha aí, que bom. E daí surgiu a ideia. Nesse processo todo, assim, eu comecei a fazer intervenção orientada. Aí fui estudando, fui fazendo, né? Fui indo, fui trabalhando em clínica, né? Fui montando o que eles chamavam de repúblicas, residências. Com quanto tempo você já se sentiu uma terapeuta? Porque você é uma ótima terapeuta, né? Eu sei disso porque eu te conheço. E vi muitas pessoas beneficiadas com a tua conduta, com o modo que você leva o tratamento, assim. Quanto tempo demorou para você ter um olhar assim mais concreto? Que você já estava ajudando e colaborando? Nossa, eu acho que pelo menos uns 3 anos. É isso que eu falo aí pro pessoal, inclusive, que faz faculdade aí, né, de psicologia, acredita que já detém o conhecimento. Demora, né, Dani? Demora, pelo menos uns 3 anos de prática, não estou nem falando de tempo limpo, né? Certo. Porque eu comecei a trabalhar, já tinha uns 7 anos, né, limpa, né? Então, e mesmo assim, ainda, né, tu vai vendo os teus erros no caminho, né, o quanto tu te doa, questionando o que é mais necessário naquele momento, se é falar a verdade, mas se a pessoa dá conta, né, de ouvir a própria verdade. E você, Dani, como é que tua família recebeu essa coisa de você estar limpo, se dedicar muito a essa questão, assim? Teve alguma resistência, o pessoal entendeu? Como foi? É assim, minhas filhas, elas me admiram demais, assim, pelo trabalho que eu faço hoje, né? Hoje, que são, assim, uma já é mãe, Mulheres, né? já. Mas na época, elas questionavam bastante, assim, né? Falavam, tu deixa a gente, né? A minha mais velha, lá pelos 20, 25 anos, ela ainda falava assim, ó, eu tive que ser mãe dos teus filhos, né? Porque tu te dedicava o tempo todo à causa. E hoje já, né, já conseguem... Hoje elas incentivam, na verdade, né? Então, mas você entendeu também que do ano você recebia mais e se sentia mais segura de ficar limpa, não era esse sim. movimento? Até eu estou falando isso, Gonçalo, porque é a luta nossa dizer para as pessoas, assim, a minha luta, do Eliever, de explicar para o pessoal que não é de fora para dentro, né? Sim. Que é de dentro para fora, enquanto você faz esse movimento de recuperação aí. Eu fui entender isso aí com 2 anos limpo, mais ou menos, que eu fui entender que eu não tinha que ir ao grupo para melhorar, eu tinha que ir lá para ajudar alguém a melhorar, e nessa eu melhorava automaticamente, não é, Lili? Com você foi assim também? Para mim foi quando eu entendi, né, até passando já para o momento que eu trabalhava na unidade, a responsabilidade, né, de sair às folgas e voltar bem, né? Então, quando eu saía de folga, né, que eu ia rever meus familiares, enfim, ter meus passeios, a minha responsabilidade de voltar para deixar aquela mensagem também para aquela pessoa que estava ficando na internação que, dá certo. Né? Então, eu tive, né, esse compromisso comigo e com eles. Sim. Na realidade, é o que você fala, né? É para com o outro. Né? Eu ainda estava discutindo com uma pessoa essa questão. Né? Na literatura de narcóticos, fala que, primeiramente, a recuperação precisa ser por nós mesmo. Né? Mas eu não cheguei assim, com esse pensamento no me tratar. Né? Eu ainda fui preservado pela crítica, né, familiar, então eu quando tive a livre e espontânea pressão de um tratamento, que foi uma internação, foi pela minha família, né, foi para que eu pudesse amenizar a angústia da minha mãe, né, uma
bela de uma mulher. Existia uma vergonha, né, de estar doente. Né? Sim, né? Então, estar doente e ainda assim ter a doença da dependência química, que nessa informação eu tinha, né? Sim. Por ela, né, até esconder um pouco da rede familiar, né, o que eu tinha. É mais comum falar que estava viajando, né? Mas eu fui para a internação para amenizar isso, né, para amenizar a dor da dona Eva. Certo, no caso assim, como dizia nosso amigo Sartre, ao ser para o outro, o que você era para a família era algo já que te incomodava também. Já porque era crônico, né? Eu realmente fui perdendo a questão do valor, né, da família, né? Então, minha mãe, com toda a simplicidade, com todo o amor, né, sempre procurou nos educar, né, na questão de estudo, trabalho, honestidade, né, essa questão de que o lápis do outro é do outro, o seu é esse aqui, né? Não dá para deixar cair a borracha, você pisa e espera o dono fugir, né? Não. Sempre nos ensinou a devolver o troco se viesse errado. Sim. Grandes virtudes, né, que eu trago para conseguir resgatar isso, né, depois do processo de recuperação. Então, realmente, né, essa questão de se sentir, né, incomodado, envergonhado, culpado, né, pelas ações que eu tinha com o uso da substância. Certo. E vergonha alheia, né? Então, quando eu cheguei na internação, realmente foi para dar um descanso para a família, né? E óbvio que durante a internação eu fui podendo resgatar esses valores, né? Essa cultura familiar e venho mantendo. Eu acho muito legal, essa coisa da reinserção familiar ajuda muito. A gente fala disso aqui em reuniões, eu falei disso quarta-feira com eles, né? Essa volta de uma adaptação social é muito importante, né? E você, mulher, e você ficou atendendo lá, trabalhando lá nessa comunidade, fazendo intervenções nessas casas que você explicou aí, que eram casas, residências terapêuticas. Me assustava um pouco, né? Porque eu tinha muito contato com a dependência química, mas eu não tinha tanto contato vindo do Sul com saúde mental, com portadores de esquizofrenia. Então, me assustava um pouco aquele ambiente, assim, sabe? Chegar a pessoa, né, muito cinza, assim, na cor da pele deles, né? E chupando laranja, daqui a pouco me largava um beijo, sabe? Com laranja para tudo quanto era lado. De vez em quando, distraída, ganhava um tapa, tu não sabia de onde, né? Porque eram casos, assim, extremamente crônicos e que eles estavam, naquele momento, pela antimanicomial, tentando devolver para a sociedade num processo... Eram indivíduos com comorbidade associada, né? Psicótico, traço esquizofrênico. Eu atribuo isso também, esses comportamentos assim, que não existiam as medicações que nós temos hoje, né? Hoje, o cuidado, né? Eram pessoas largadas mesmo, né? Em manicômios, né? Então... tinham aquele jeito ainda, né? Era tudo muito novo aqui ainda, né? No processo. Mas foi interessante, assim, né? Entrar nesse universo, né? E eu entrei nesse universo de dependência química, de trabalhar, na verdade, porque assim, com 6 anos e meio limpa, eu estava a ponto de voltar a usar. Eu tinha feito uma transferência monstra num comportamento e que, para conter aquilo, eu optei por uma internação. E eu fiquei 15 dias no Bezerra e de lá eles me incentivaram a começar a trabalhar com isso. Então, seu sintoma, ele se deslocou na época. Você com 6 anos em abstinência de drogas, o sintoma se deslocou assim para outra compulsão. Sim. Que compulsão é essa? Então, você narrou aí pra gente que com 6 anos e... 6 anos e meio. 6 anos e meio você já estava em abstinência de droga. E nós, assim, eu, por ser psicólogo, tenho entendimento que nós temos uma neurose compulsiva. E essa neurose, ela mudou de local e foi para o sexo, né? E você, com o entendimento da recuperação, falou, opa, isso aqui me atrapalha também, porque me põe em situações que não são legais e tal. Foi isso que ocorreu? Na verdade, me atrapalhou e muito, mas não foi pouco. Chegou a me atrapalhar até mais
do que o fato de usar a substância. E aí foi ali que eu entendi, quando os consultores na época falavam assim, a droga é o menor dos problemas. Sim. O problema és tu. Sim. Tu precisa começar a entender Você entendeu isso. que a droga antes vinha como solução, né? E foi muito louco, assim, porque foi um processo muito difícil de estancar. Na época eu ainda era casada, já tinha os 3 filhos, e foi extremamente para parar. E depois, o parar, eu falava assim, mas eu não tenho desculpa para isso. Porque eu não fiz uso. Se eu tivesse feito uso, teria pelo menos uma desculpa cabível. Tava sem crítica e tal, né? Sem absolutamente nada. Não tinha nada disso, né? Nada. Imagina se até. A gente orienta a galera aqui, fala, amigão, você quer preencher o vazio com essas outras sensações, não vai conseguir, né? Então, você entendeu isso lá atrás, lá, e foi se tratar. Isso é uma grandiosidade, viu, Dani? Você admitir isso pra você, né? Sim. Tem muita gente vendo a gente aqui e que tem esse comportamento, esconde, tenta equilibrar, assim, é como se parasse de roubar cavalo, mas anda com um laço ali ainda, fazendo as coisas, enfim. E você admitiu, jogou o laço fora, falou, não rouba mais cavalo, parou aqui, vamos tratar e vamos ter uma vida boa, né? Foi isso. Não, e muito louco, assim, porque o Bezerra, na época que eu fui passar lá, eu queria até ficar mais tempo, mas eles mandaram embora antes. Sim. Eu falava, não me devolve para a sociedade, não. Não tô preparado eu tô com ainda. medo de mim mesma. Sim. Né? E era misto também, né? E eu falava assim, eu não posso ter contato. Sim. Eu não posso ter contato, porque assim, ó, cara, me levou a um instinto animal, assim. Sim. Instinto animal. Não tinha raciocínio lógico, não tinha, nem pensava. Eu falei com o Gonçalo aqui um dia sobre um filme, a gente estava conversando. É muito interessante esse filme, ele se chama Shame, que a tradução é vergonha, né? Então fala de um homem que tem compulsividade sexual. Ele é um homem, assim, de muito boa aparência, um homem bonito, enfim, e chegou num ponto, assim, e que aquilo, ele precisava fazer aquilo, importava se era com a garçonete, com a advogada, gerente do banco, alguém que ele pagasse, e aquilo foi gerando um esvaziamento, assim mesmo, sem nenhum tipo de religiosidade, mas eu vou falar até espiritual ali do sujeito ali, e que ele entendeu, assim, que não preencheria, e que a vida do cara virou do avesso. Eu até sugiro às pessoas, aí eu não sei que plataforma que está esse filme, mas eu vou pedir para o pessoal da produção aí colocar um trechinho do filme, o pessoal saber quem é o ator. É aquele ator que fez o Magneto, eu não me recordo o nome dele. E é bem isso, assim, um esvaziamento, né? Muitos saem daqui e vão atrás disso, Dani. E eu vou aproveitar esse momento para, aproveitando essa oportunidade, comunicar os familiares, você que está assistindo nós nesse momento, que a dependência química, né, o que está sendo colocado aqui, que a adicção não é apenas o uso de droga. Nós estamos tendo um relato aqui, nesse momento agora, onde após 6 anos de uso, de estar em abstinência de drogas, essa compulsão, que é uma das características da adicção, ela se transformou numa obsessão, né, numa compulsividade por sexo. E existem grupos de apoio também, né, para quem é dependente de sexo, né? Se eu não me engano, chama DASA, né? Dependente de amor e sexo anônimo. E se você acha que tem ou não um problema com isso, né, faz aí uma reflexão dentro da sua cabeça, porque aqui nessa mesa tem profissionais com capacidade para poder te ajudar. Então ela fala muito bem que chegou a um ponto de ter que se internar pela compulsão dela ter ido para um outro lugar, né, onde afetou família, trabalho, financeiro, onde afetou as áreas da vida dela, assim, independente de estar usando ou não, porque muitos, né, ainda hoje, em 2024, e é um direito dessas pessoas acreditarem nisso, acham que o grande problema da adicção, né, é só o simples fato do uso, né? Então tem que parar de usar. Parou de usar, tá tudo legal. Não,
parou de usar e começa o tratamento do processo de recuperação, onde nós vamos nos conhecer a raiz, o problema, né? Então leva um tempo, não é um tratamento do dia para a noite, não se faz apenas com medicação, com uma reunião a cada 20 dias que você está acostumado a pegar, né? Então nós estamos falando assim, de um processo contínuo onde a pessoa tem que se dedicar. E a gente até usa um termo assim de que assim, usa, né, tenha o mesmo objetivo que você tinha para usar, para se manter em recuperação, que aí a frequência vai ser muito grande, porque era quase que diariamente, né, 4, 5 vezes por semana o uso. Então você fazendo isso, procurando ajuda, psicólogo, terapeuta, enfim, grupos de apoio, né, você se dedicando dessa maneira, você pode sim alcançar um processo de recuperação. E você familiar também, porque os familiares adoecem, né? Comportamento doentio, tá bem, aquela pergunta de que ele tá bem hoje, ela tá bem hoje, né? Então aquela frequência de, não que nos perturba e nos incomoda, é um direito da família saber do seu ente querido, afinal tá internado, hospitalizado. Mas é assim, de hoje para amanhã, de ontem para hoje, né, que melhora que pode ter tido, né? Pode ter dormido melhor, né? Agora comportamental é só o tempo, né? É questão assim, uma dedicação total do processo, né, Wilson? Aí, porque o Wilson sempre comenta comigo que no consultório assim, a tendência do adicto, ela é grande assim, quando eu tô bem, eu abandono aquilo que me levou a eu ficar bem, que era psicólogo, terapia, grupos de apoio, né? Eu vou abandonando isso, assim. E questão de eu abandonar tudo isso, que vem o processo. Eu abandonando, eu já vejo que vem um processo de recaída comportamental, né? A maioria das vezes esse abandono está ligado a uma falta de humildade, né? Imagina assim, eu vou pagar para ir lá, ficar conversando com a Dani, eles pensam que é conversar, né? Sendo que... Vou trocar uma ideia, né? Trocar ideia com a Dani. Não, ela é terapeuta, o Eliever é terapeuta, a Dani é terapeuta. Eles têm um olhar e uma escuta diferenciada, então não é conversar. Então, quando o paciente está falando conosco, assim, comigo, com você, acredito com o Eliever também, há muitos anos que já vi trabalhamos juntos, assim, a gente está tentando olhar o porquê que o sujeito está trazendo aquilo, não o que ele está trazendo, que é o diferencial de uma escuta terapêutica, né? Então, falar de recuperação, que agora eu queria perguntar para os dois, aí, perguntar para a Dani, depois para o Eli. Por exemplo, a gente precisa de uma habilidade mental. Freud falou que só fica bem quem tem uma mente educada, assim, né? Para ter uma saúde mental, enfim. Qual a habilidade que você desenvolveu com você mesmo, assim, para achar o teu eixo, para você não voltar ao uso de substâncias, porque você está limpo há 3 décadas. Isso é um sucesso para mim, eu tenho muito respeito, não é porque eu também estou quase há 3 décadas, não é só isso. Sei que é só por hoje, sei que um dia limpo vale muito, mas só não valoriza tempo limpo quem não tem. E quem tem, eu olho assim, eu falo, porque... Eu já cruzei você, Dani, sentindo a maior dor que uma pessoa, um ser humano pode ter. Ninguém pode ter uma dor maior do que a tua. E você ficou limpa, né? Eu sou seu fã ainda mais por isso, né? Você teve o falecimento de um filho seu. Sim. E você achou um eixo de seguir. Como que você fez isso? Conta pra nós, tem um monte de gente que queria ter essa força, você é mais homem que todos nós aqui. Olha, eu digo uma coisa assim, que eu ainda sinto. Lógico. E muito, não é pouco, né? É claro que a gente não fica falando sempre no sentido da morte, mas sempre trazendo a lembrança dele muito alegre, muito contente, mas assim, o que foi importante para mim foi assim, nunca ter perdido o vínculo, né? Apesar de trabalhar com dependência química, ter perdido o vínculo com o meu processo de recuperação. Isso. Eu nunca esqueci
que eu sou uma adicta. Né? Eu sempre me cuidei durante esse processo todo. Então, é assim, tá do lado de pessoas, né, que eu tinha certeza, né, que gostavam de mim, assim, nossa, o Eli parecia que estava mais desesperado do que eu, entendeu? Para conseguir me mandar para Floripa, para passar por aquilo. Tu me ligando, Rodrigo me ligando, entendeu? Todo mundo me dando força. E eu falando assim, gente, se eu perder agora para minha doença, como é que eu vou apoiar as minhas filhas que precisam muito mais de alguém sensato nesse momento, que possa acolher, que possa estar junto, que seja o alicerce nesse momento. E eu lembro que eu falava assim para mim, o luto eu faço depois, eu preciso estar com elas. Traduzindo o que você está falando, então o eixo seria o servir, né? O colaborar, né? Por isso que eu falo que recuperação é de dentro para fora. Então, se você estivesse esperando ser acalentada, ser paparicada ou cuidada, né? Ou enchesse a tua cabeça de benzodiazepínico para passar por isso, aí não ia dar certo. Então, você pensou, o eixo, então, você concorda comigo que é servir. Você pensou nas suas filhas. Sim. E eu lembro até no momento assim que eu recebi a notícia, porque eu estava entrando para fazer uma palestra lá no Eli, quando eu recebi que eu falei para eles, o meu filho morreu, todo mundo veio a enfermagem, veio o psicólogo, né? Todo mundo, ai, tomou uma medicação, não sei o que, papapá. Eu falava, gente, eu preciso estar sã. Vocês não estão entendendo. É o contrário, né? Eu preciso estar sã. Eu preciso resolver isso, eu preciso estar junto dos meus lá. E foi um mau trabalho para arrumar passagem. Nossa, ficamos o dia inteiro para conseguir o voo. Teve um acidente de motocicleta, né, seu filho? Foi. Um jovem bonito, lindo, né? Foi. Eu lembro dele. Que ano que foi, Dani? Vai fazer 4 anos agora em novembro. Você tem 29 anos limpa, você tinha 25 anos. Eu tinha 25. E vou dizer para vocês assim, ó, que não são só flores também, né? Porque eu me lembro durante esse processo que eu fiquei um período lá para tentar ajudar as minhas filhas. Minha filha estava grávida de 6 meses, então foi bem complicado, né? E eu com muito medo que ela perdesse, porque eles eram muito ligados, né, os irmãos. E eu falei assim, nossa, voltou muito do que eu tinha de pior, assim. Naquele momento, né? Foi muito ambíguo, né, para mim, porque ao mesmo tempo que eu queria estar lá e ser a pessoa que eu sou hoje, né, tem uma parte ainda muito forte dentro de mim que ficava, sabe, buscando quem tinha o nome da pessoa, né, que tinha feito, né, aquele... Participar do acidente, para poder, sabe, falar, meu, tá tudo certo, né, eu tenho dependência química, tenho um monte de amigo na área, sabe, posso, né, contratar um povo, sabe, matar e tá tudo certo, eu vou internada, eu já vejo tanta gente assim, né, cumprindo pena dentro de uma instituição e daqui a pouco, né, voltava, eu falava, para, meu, sabe, para, que é isso? Você era invadida de pensamentos negativos também, Nossa, invadida ali, né? o tempo todo, assim, e aí tinha que respirar e voltar a ser mãe, voltar a dar carinho, sabe, né, e, nossa, eu tô aqui para apoiar e ao mesmo tempo voltava, né, aquela coisa que consome, Assombra, assim, né, segundo assombra, Minha total, sombra, né? Total. Que é a parte nossa que a gente não se orgulha muito, né? Ela às vezes aparece. Todo ser humano tem uma sombrinha, né, Léo? Não, aparece. Eu até gosto dela, entendeu? Eu aprendi a acolher, né? Vamos acolher, né? Sim. Eu digo que é meio que nem o Venom, né, meu? Uma vez que tomou o corpo, né? Não adianta. Só treina o bicho para não matar ninguém, não comer a cabeça de ninguém, come só cabeça de galinha. E não fazer muito mal pra gente, né? Mas o Venom tá ali, né? Tá ali, né? De vez em quando ele até, a gente...
traz ele de volta, né? E Mas você, Lili? Como é que tá aí você para achar o eixo aí da recuperação? O que faz você criar essa distância entre você e uma vodka, entre você e uma dose de um cigarro de maconha ou cocaína, ou seja lá que tipo de droga que você cultivava, que tinha elegido como legal, e de repente você está limpo há 22 anos aí, que é, assim, eu considero um tempo muito grande, né? Porque são 2 gerações e mais 2 anos. Uma geração tudo muda culturalmente, os filhos crescem, a gente abre firma, fecha firma, casa, separa, enfim, acontece muitas coisas, né? Luto, como da minha amiga aqui, o Gonçalo também, durante o período dele aqui, eu pude acompanhar a querida mãe dele, que ele sofreu um luto, ele era bastante ligado a ela. É difícil não falar dessas coisas e falar, porque às vezes eu vejo, né, pacientes assim que tem um ponto de bloqueio, que a gente está falando aqui de ponto de bloqueio de recuperação, que são pequenos, assim, afetivos, de relacionamentos de TikTok não, como chama o aplicativo de namorar? O cardápio humano. Tinder. O Tinder. Aplicativo? É o cardápio humano. O Tinder. Então, a pessoa tem lá um relacionamento de 15 dias de um Tinder lá, que ele tá com uma pessoa que ele nem tem certeza de quem é, enfim, e não dá certo. É o grande amor da vida, né? E não deu certo, e ele acredita, assim, que aquilo é um ponto de bloqueio incrível, assim, que permite ele ir lá e anestesiar a vida e deixar de ser ele, como dizia Maria Rita Kel, trocar o sujeito ali e se transformar em alguém que não sente dor. E você, como é que é para você esses 22 anos? Foi tranquilo? Tem muita coisa boa, né? Eu mesmo ri bastante com você, fizemos muita coisa legal e tal, mas... Tem um pensamento, uma reflexão que houve, né? Eu já em abstinência dentro da clínica, né? Do centro terapêutico, que era o que me levaria, né? O que me deixaria em risco para o uso de substância, voltar à substância que eu tenho de escolha, que eu tive de escolha. E aí, de fato, né? Então, assim, perdeu o emprego? Não, né? Isso não seria um gatilho para a volta ao uso. Terminar um relacionamento, né? Ser corno? Cara, isso também não me levaria. E na época eu já tinha o Gui, né? Que é meu filho. E aí me veio justamente essa reflexão, né? Que acabou a Dani vivenciando, né? Se por alguma razão meu filho viesse a falecer. Uhum. E aí, cara, veio uma sacada de flexibilizar para o uso, né? Assim, poxa, seria uma fraqueza. E ao mesmo tempo, né? Eu conversando com Deus, né? Falei, cara, eu preciso dar para ele, né? Eu tenho o direito de sentir, né? De vivenciar o luto, né? E foram com essas reflexões, óbvio, né? Que eu fui amadurecendo, fui evitando de me colocar em locais de risco. E aí acabei vencendo isso com a Dani, assim, né? Ela realmente estava voltando de Floripa, porque ela foi visitar os filhos, né? Ela foi fazer um trabalho lá conosco, na Clínica Sírios. E, cara, veio a informação, assim, eu fiquei comovido, né? E preocupado, não com a volta ao uso, né? Não foi o que passou na minha cabeça. Mas como a gente foi tendo dificuldades até para que ela voltasse lá para Florianópolis, a gente teve dificuldade de passagem, não achava e eu só queria que ela estivesse lá. Né, eu achava justo, né, ela poder, né, ver lá o filho, participar com as outras filhas, né, e tanto é que a gente estava disposto a ir até Floripa. E aí no final, né, assim, a gente conseguiu uma passagem, ela embarcou e enfim, o benefício que eu tive e tenho, né, de ter encontrado pessoas maravilhosas, né, ser uma pessoa que me ajudou muito, me ajuda, né?
a estar conhecendo a programação, né, 12 passos, narcóticos, traz a questão da filosofia, da psicologia. É um dia, né? A rede, né? Porque eu fui aprendendo ao longo realmente do processo que a droga é só droga. E o Eliever, né? Que é a pessoa que precisa realmente tratar. E quando está em rede, né? Quando eu falo rede, pessoas que estão vivenciando, né? O grupo, os profissionais da área, eu me ajudo quando eu estou me relacionando com essas pessoas. Sim. Porque deixar de ir no grupo, deixar de conversar com os profissionais que me orientam, né? Eu não quero aqueles que passam a mão na cabeça. Falam, você está indo para um caminho que é rota de colisão, né? Então, quantas e quantas vezes, às vezes o Gonçalo lá no Mato Grosso, a gente bate um papo, né? Porque, para mim, né, eu enxergo a rede com essas pessoas que estão vivendo a recuperação, né? Que conseguem nos ouvir, né? Consegue, pelo menos comigo, né? Consegue me orientar e aceitar isso, né? Então, uma da questão mental, a reflexão, né? Algumas pessoas falam, né, que eu sou a paciência em pessoa, né? Que eu até demoro um pouco para tomar algumas ações, mas isso é algo que foi mudado, né? O Eliever no uso de substância era o Eliever que era muito impulsivo, né? Rápido, né? Então as coisas tinham que ser muito rápidas, seja para o que for, né? Então, eu segurar esse impulso, né? Eu refleti sobre ele, penso 2, 3 vezes antes de tomar uma decisão. Eu penso que é o meu eixo. Né? Hoje, meu eixo é refletir. É a virtude da paciência. Isso. Né? Essa virtude, ela, né? Eu falo que eu até adquiri, não é nem que eu resgatei. Né? Antes de substância, eu também não era uma pessoa paciente. Certo. Queria tudo para a hora, né? Realmente fazia o showzinho, né? Da questão da autopiedade. Depois que as coisas aconteciam, né? Que eu tinha um benefício da vítima, né? Tadinho de mim. Eu sou esse cara. E entrar em recuperação é deixar de ser. Falar, parou. Sim, né? o coitadinho tem que sumir, né? Não, o coitadinho sumiu e já faz um bom tempo, né? Então eu sou responsável pelas minhas todas ações. as tragédias nossas, assim, elas são constituídas e criadas por nós, né? Depois que eu descobri isso, ficou difícil até ficar reclamando. Não dá para responsabilizar terceiro. Não dá para reclamar nada, né? E aí, não, Wilson, quando eu falo assim, o importante da rede, porque de fato, né, como a Dani citou aqui, o quanto que a doença, né, da compulsão e a obsessão, ela transita. Né? Então, ao longo desses 22 anos, né, cara, trabalho, já fiquei compulsivo no trabalho, já tive um pedacinho ali no jogo, né? E eu até, né, às vezes eu baixo um joguinho no celular. Sabendo que não podia, né? Sabendo que não podia, né? Mas é um joguinho de caça-palavra e tal. E hoje minha vida é uma vida de rotina, né? Então, né, tem lá o meu horário de trabalho, eu chego em casa, eu tenho uma rotina quando chego em casa, né? Vou lá, né, tomo meu banho, vou jantar com a minha esposa, né? Depois a gente vai assistir séries. E aí esse joguinho ele começa a ir para esse local. E quando eu não me percebo, né? Eu vou só... Já não estou mais prestando atenção na série, o jantar já está ali também. E aí a única solução é ir lá e excluir. Deletar o jogo. Deletar. Para voltar para o meu eixo. Que se eu alimentar, isso vai começar, de fato, né, prejudicar em outras áreas. Então, na sua experiência assim, até na do Gonçalo, que eu tenho visto também, para continuar esse trabalho de recuperação, né? O que é essa coisinha, assim? Porque eu me pergunto, assim, né? Às vezes, é claro que faz 29 anos que eu estou ouvindo coisas dentro do grupo, que eu recebo uma pessoa que usou drogas ontem, e se eu falar para você que eu tenho desejo, eu não tenho, assim, né? Mas, então, não é mais. Às vezes chega uma pessoa e faz o que os americanos chamam de shame, né? Por exemplo, eu não bebo, e uma pessoa chega assim e faz uma piada, né? Nossa, não bebe? Por que você não pode? E, na verdade, eu posso. Não devo. Eu posso. Primeiro, começa como eu não quero mais. Segundo,
Não devo, né? Começa com eu não devo e depois vai para eu não quero. Então, nós aqui, não que a gente está além do bem e do mal, longe disso, né? Eu tenho muitas fragilidades, mas hoje eu cheguei a ter compaixão de quem está usando. Às vezes eu vejo uma mesa, assim, de pessoas falando coisas, assim, alcoolizadas, enfim, eu estou observando aquilo, eu sinto compaixão daqueles seres humaninhos ali, precisar daquilo ali para existir aqui nesse nosso planeta, né? Então, a parte boa de estar em recuperação é isso, né? Assim, isso que me faz também continuar, né? Porque eu me sinto, assim, se existe o anjo e o arcanjo, eu acho que a gente está no meio dos arcanjos, que a gente conhece o bem e o mal, o anjo só conhece o bem. Então, eu fico muito de boa, assim, eu não me sinto menos nunca, assim, por estar em recuperação. Pelo contrário, né? Eu não tenho vergonha alguma de quebrar meu anonimato aqui, dizer que um dia eu precisei. Gonçalo também. O Gonçalo não, né? O Gonçalo é viciado em tubaína. Água com gás. Água com gás, não é? Então, mas a gente está batendo um papo aqui falando de recuperação. Assim, na visão de você... Estou falando de água com gás, mas tem 9 anos que eu não tomo um refrigerante. Isso é legal. E dá vontade. Dá vontade. E dá vontade, dá vontade. Então, para continuar esse trabalho, Gonçalo, o que é que movimenta vocês? Eu acho que ouvir assim, vocês. nessa mesa hoje, nesse podcast hoje, só tem profissionais na área da dependência química, né? Nós estamos nessa, eu estou há 25 anos. Você está há 28. 29. A Dani é 29. O Eli é 22 anos. Eu acho que além de... tornou a profissão, né? Só que a gente não perdeu aquela essência. Eu falo a gente porque eu conheço vocês, né? Não tô generalizando todo mundo que trabalha com isso. Eu acho que a gente não perdeu aquela essência, assim, do grande amor que nos foi dado um dia também. Então, independente da maneira como nós trabalhamos, o conteúdo que é passado, né, que é diferente da Sirius, daqui do Hospital Rumo Certo, lá da moradia, né, de metodologias diferentes que outros profissionais têm também, eu acho que é o amor pelo ser humano, o amor pela causa, o amor de ver a evolução, né? Agora de pouco... um pouco antes da gente começar esse episódio aqui, tinha um menino mandando mensagem para mim, né, no Instagram do hospital, que eu acho que foi o único canal que ele achou de comunicação, que ele saiu hoje pela manhã de ressocialização, que é, né, deixar claro para a família que é um processo no tratamento onde ele vai para casa e volta, né, fica 2, 3 dias, que é muito importante também. Eu acho que a primeira saída dele, ele já começou a mandar mensagem, mas o estado que ele chegou no hospital, há uns meses atrás, era uma situação assim, né, que não de apostar, porque a gente não faz aposta com isso, que são vidas que tem aqui, né? Será que vai voltar para a realidade? Será que esse menino vai ter condições de novo, de voltar a estudar, trabalhar, de ser pai, sabe? Por consequências do uso mesmo. E hoje, vendo ele mandar mensagem com saudade de alguém que está aqui dentro, manda um abraço para ele, não sei o quê, a gente dá uma satisfação muito grande. Não tem dinheiro no mundo que paga isso. Não tem, legal, não tem. É isso que mantém para você, Dani. Você vê lá a tua casa, a casa da Dani chama Sinergia, né, Dani? Uhum. Então, a casa de apoio dela lá em Atibaia é uma muito bela casa, por sinal, né? Eu gosto de ir lá, tem uns pés de jabuticaba, piscina e tal. Fico rico a hora que eu vou lá. E... fico rico a hora que eu chego lá, a hora que eu entro no portão eu já tô rico. Vou entrar na casa da Dani. Aí, o que é legal lá, assim, por exemplo, como chama sinergia, eu não tô floreando aqui para você não, porque tem uma energia lá, né, boa, que você quer ver os caras trabalhando, aí eu chego lá, às vezes vejo um cara na mesa lá no notebook, lá tentando retomar a vida dele, né? Falando de coisa séria. Aí vejo um saindo portão afora para ir na academia, não é? E eu sei o quanto é difícil isso, porque eu vou na academia às vezes no ódio e tal, e a hora que eu chego lá fica bom.
E aí é muito legal, né? Assim, o que te movimenta a continuar, minha amiga? Porque a ingratidão é grande, né? Tanto das pessoas que a gente trabalha, a gente não pode nem exigir isso do universo, a gratidão, porque eles não vão entregar isso. E os problemas, confusões, enfim, o que é que Caídas, por que você fica fazendo isso, Dani? Esse trabalho aí de terapeuta aí com dependente químico? Boa pergunta. Eu queria entender Eu você. me pergunto também. Eu falei, esses dias, dois, né, dos meus lá, porque tinha um que acabou voltando ao uso, né? Ele me ligou e acabou ligando para todos eles lá da casa, né? Dizendo que ia voltar. E aí um chegou para mim e falou assim, reunião de equipe. Aí eu falei, nossa, aumentei minha equipe agora. Paciente. Sentado lá debaixo do jabuticabeira. Fulano me ligou. Aí eu falei... Temos que fazer alguma coisa. Aí eu falei, ligou para mim também. Mas tu vai deixar ele voltar? Aí eu falei, ué, mas por que tu vai deixar? Eu falei, porque eu acredito, meu. Porque eu preciso acreditar. Porque se eu não acreditasse mais, tu não estaria aqui de novo, tu também não estaria aqui de novo. Ah, porque os dois já são, né, reincidentes. Aí eu falei, e aí? Eu vou deixar de acreditar nesse terceiro também? E não deixar com que ele venha? Para de repente, né? Esse princípio seu aí que não deixa a gente abandoná-los, né, Elieve? Porque muitos criam uma soberba grande, assim, de quando eles dão uma melhoradinha, além de abandonar quem o ajudou, ele abandona qualquer tipo de tratamento. E a soberba é como se ele tivesse feito tudo sozinho. Então, esse amor que você relata de continuar acreditando é o que me faz... Por exemplo, às vezes eu recebo coisas assim, realmente ruins deles, né? E aí eu tento olhar com outro olhar, assim, falar, o cara é mais frágil, não tem a devida evolução ainda e tal. Porque se eu pensasse igual os humanoides aí, os seres humanos comuns, Trabalha, né? eu ia sentir raiva, ia, né, fazer igual aquelas moças magoadas de um namoro que bloqueia as pessoas, né, e tal. Bloquear, cancelar, enfim. Então, é muito legal esse princípio, né, Elieve, de você olhar e falar, não, o cara ainda não alcançou ainda. É um nível de evolução que ele entenda o que é colaboração humana, que ele entenda o que é bondade, o que é você... e eles vinculam muito a questões financeiras e tal. E aí, quando eu percebo isso, assim... É entristecedor, porém eu continuo por conta do que eu recebi, que o Gonçalo falou também, né, Gonçalo? Você foi bem recebido no grupo, não foi? Foi, muito. Muito. Eu fui muito bem recebido. Agora, eu não era bem recebido em casa, né? Não era. Tem cunhado, acabou. Tem cunhado, sujou. Cunhado faz bolão para saber quando que você vai recair, né? Cunhado faz um bolãozinho e fala, acho que dura um mês só. Eu lembro o dia, né? Eu fui internado em 1999 e eu lembro o dia que eu senti o desejo de continuar trabalhando com isso. Eu lembro o dia. Exatamente o dia e o porquê. Aquela época, hoje se usa muito, né? Um antipsicótico, o Aldol, né? Famoso Aldol. Não era dado dentro da comunidade terapêutica. Porém, esse menino tinha vindo de um hospital. O pai levou de um hospital. E eu acho que lá no hospital medicaram ele e ele tinha umas reações, que é a impregnação, né, dada pela medicação, onde a pessoa fica tudo torta, né, que a gente sabe muito bem disso. Mas eu estou explicando para os familiares compreender, quem está assistindo, compreender o que a medicação faz. Repuxa, entorta os músculos, fica tudo enrijecido. E ele estava tudo torto assim no meio de um gramado, né? Era um menino bem novo. Eu tinha 25 para 26 anos,
né? E ele devia ter uns 19 anos, esse menino, magrinho. E ele, como ele estava todo torto, assim, quando eu peguei ele no colo, eu era interno ainda, paciente, né? Eu peguei ele no colo, ele pôs a cabeça assim, ele falou assim, me ajuda, eu acho que eu vou morrer. Eu falei, não, você não vai morrer. Aí eu coloquei ele num sofá que tinha lá, comecei a fazer uma massagem aqui no ombro dele, assim, ele começou a voltar, né, ficar normal. Parar de contrair. Né? E aí eu me emocionei com aquilo lá, me emocionei com aquele momento lá. Eu falei, eu acho que eu vou trabalhar com isso. Eu fui tocado aquele momento ali por alguma coisa, né? A gente não pode deixar de falar do lado espiritual jamais, né? E dali eu lembro desse caso, assim. Depois eu não tenho mais notícia desse menino, não sei qual é o fim dele. Sei que eu dei continuidade. Foi isso que me moveu naquele momento lá. Em alguns momentos lá na frente, talvez eu tenha me arrependido. Né? Porque assim como o Eliever falou, que transferiu para trabalhos, eu tive, né, clínica durante alguns anos da minha vida, e esses alguns anos da minha vida fora de casa. Então a minha filha hoje tem 27 anos, fez esses dias, está aí quase já médica, né? Mas ela aprendeu a andar de bicicleta dentro de comunidade, a nadar em piscina de comunidade, né? A conviver ali, foi ali que eu vi ela crescer. Então a gente perde aí um grão de... Eu lembro um dia que eu cheguei em casa, a Carolina, minha filha, mordeu minha mão e ela tinha dente. Eu tomei um susto, assim, falei, pô, ela tem dente. Eu não tinha visto, né, que ela estava crescendo. Então tem que ter muito amor mesmo, dedicação, é isso que a gente preserva e tenta passar para toda a equipe de tratamento, assim como o Eliever sempre fez a vida toda, o Wilson, você, eu também, né? Aqui a gente fala, é um hospital de saúde mental, né, onde chega pessoas em surto psicótico, voluntários que querem tratamento, mas o que move ainda e dar continuidade nesse trabalho é o grande amor, a dedicação, a paciência. Não é fácil limpar um cara que está defecado, sabe? Não é fácil limpar vômito. E isso acontece sempre de madrugada. Ai, que legal. 2h30 da manhã, o cara começa a passar mal. Tem que estar ali. Então parece que a gente não tem vida, né? Assim, a vida própria nossa. Tem que ter pessoas bem guerreiras, valentes, do lado para suportar tudo isso, né? E muitos não acreditam, né? Muitos não acreditam nesse processo. Aí vem perguntar, o que você fez para ficar limpo até hoje? Meu amigo, é uma história tão longa, né? Embaixo da ponte, né? Não foi 90 dias de internação, não foi 60. É uma dedicação de um processo todo, assim, de uma evolução. Se conhecer... né? Se controlar. Acho que fazer uma companhia boa para si mesmo, assim, conseguir isso já é um grande feito, né? Então, até na literatura lá dos anônimos diz, né? Quando precisamos de pessoas, lugares e coisas, não precisar mais, assim, não ter necessidade central ali de estar, de ter sensações e tal. Eu acredito também, assim, o que eu falo para meus pacientes, assim, sobre a angústia, né? Muitos não entenderam ainda a função da angústia, né? A angústia tem uma função. Então, você está triste, está angustiado, assim, né? O amigo lá, o Kierkegaard, falou, só em Kierkegaard que ela tem uma função. A função é botar para pensar e melhorar. Então, eu entendo, assim, hoje recuperação, junto com vocês, eu sou um chorão, assim, chorão que eu falo, se eu tô com um problema, eu não fico com ele, não. O que eu faço? Você me conhece a vida inteira. Divide. Coisas pequenas, de entraves pequenos, de relacionamento afetivo, com cônjuge e tal, eu vou lá, entrego e falo para um amigo, falo, ali... Teve divergência de opinião lá em casa, né, com a pessoa lá, enfim. São coisas assim, E viver isso todo dia, só por hoje, um dia de cada vez, né? 2h15 da manhã, olhar o celular, o Wilson, pode atender. Não é assim, depois eu retorno, pode atender.
né? Você olha lá o telefone, é um número que você não conhece. Ah, depois eu retorno. Pode ser a mesma situação, uma vida ali, né? É aquela hora. Eu lembro de um caso, acho que você estava junto, em algum momento assim, de ir buscar a pessoa para internação, voluntário lá, todas as coisinhas separadas dele. E ele falar, eu não vou hoje, eu vou amanhã. Sim. A tal da despedida, eu vou fazer a despedida. E fez. Na Vila Prudente, é. Fez a Um despedida rapazinho. desse plano espiritual, porque no outro dia de manhã a mãe já ligou. Acho que foi com você, sim. Foi, A mãe ligou na e Vila falou, não Prudente. precisa vir buscar meu filho, obrigado. Ela teve ainda a responsabilidade de ligar para nós e pedir para não buscar o filho dela, tinha morrido, sabe, na noite. A família tem muita culpa, né, de fazer uma intervenção, por exemplo, de internar. Eles acreditam que a pessoa vai sofrer, e é totalmente o contrário. Ele vai ter a oportunidade de melhorar. Salvo, claro, né, instituições aí que realmente existem, as instituições que têm erros primários de alimentação, de violência e tal, mas isso aí é 1994 que existia. Hoje as que tem estão sendo, graças a Deus, aí parado o trabalho e tal. A gente que trabalha certo merece o quê? Merece que a família entenda que ela não deu conta e quem vai dar conta é um profissional. Da mesma forma, se eu tiver um problema de saúde física, eu como psicólogo eu não tenho que dar nem opinião para mim mesmo disso. Tem que ter um hospital, respeitar o profissional médico e ir lá e me cuidar. Então, em qualquer profissão, o mecânico, meu carro quebrou, vou até um mecânico, vou ficar tentando adivinhar ou aprender ali. Então a família às vezes ela quer aprender essa coisa terapêutica e tal numa atitude ali de muito amor, eu entendo, porém de muita ingenuidade, que às vezes a conduta da família constituiu aquele sujeito frágil ali com 29, 30 anos ali, que ainda está vestindo a calça do chorão, o tênis de pantufa, né? Tá com a pulseirinha da Jamaica ainda com 38 anos, enfim. E quem fez aquilo foi o pai e a mãe dele. Ela tem que entender, olha, a gente construiu essa criatura linha por linha aqui, tá desse jeito. Quem vai desconstruir isso não somos nós, é o Eliever, é a Dani, é o hospital, enfim. Então precisa de um grau de humildade da família. Isso que eu tinha que falar para a família, assim, o que ao longo do tempo aí, né, que mudou, as principais mudanças, que hoje a gente tem esse privilégio aqui de poder entregar isso para eles, assim, que às vezes eles gastam rios de dinheiro, né, brincando ali com o filho, de agora eu vou brincar que ele vai ser um homem casado, aí monta o casamento, a casa. Agora eu vou brincar para ele melhorar, eu vou montar uma empresa, né? Pega uma cadeira dessa bonita aqui, que a gente está sentado maior, porque a do chefe é sempre grande, né? Dá uma cadeira grande para um sujeito que tem erros primários ali até, de autocuidado, põe ele de chefe. Então o que eu estou tentando aqui, que a gente tenta, é falar para as famílias que não precisa toda essa volta. Pode fazer intervenção, pode cuidar da saúde mental do sujeito, desintoxicar, sensibilizá-lo e colocar num serviço de rede para a vida caminhar, amigo. Não precisa acabar com a vida de outra moça, né? Porque às vezes é um menino, né? Então, ele fica noivinho lá, por enquanto ele não tem nem rugas ainda no rosto, tá bonito, tá jovem, só que ele é doente. Aí daqui 20 anos a noiva dele, né, vai ter o calcanhar rachado, aquele armário que fecha com papelãozinho, aquele cabelo de 2 cores, porque o rapaz não vai cuidar dela. Então, além de não cuidar do filho, ele acaba com a filha de alguém. Então, infelizmente... Quando chega na unidade, né, para se tratar, a culpa é da moça. A culpa é da moça, sempre, porque assim, é como se a família passasse um cajado, né, da responsabilidade de trabalhar com uma pessoa neurótica, obsessiva, violenta, e quem vai cuidar é uma menina
que gosta de funk, às vezes nem terminou o segundo grau. Não tenho nada contra o funk, né? Mas só um exemplo. Mas não Pode ser chachado. Não só essa classe. E às vezes, sim. Às vezes até uma moça que acredita que beijando o sapo ele vira príncipe, entendeu? Mas tem o lado ao contrário também, porque eu também, né, fico na unidade feminina. Sim, claro. E nossa, como é impressionante o homem doente, né, na dependência emocional. É diferente. Sim, tem um filme muito legal. E é assim, eu vou falar, solta fogos na porta do hospital, tenta invadir, tenta invadir, é diferente. Eu quero falar com ela, faz escândalo, quero falar com ela. Eu fui há muitos anos atrás numa palestra, num psiquiatra do Rio Grande do Sul, da Cruz Vermelha, que ele falava, os hospícios antigamente tinham muro, né? Não era para os... Palavras dele, só estou repetindo. Não era para os loucos não fugirem. Era para os familiares não entrar. Porque, assim... E eu vejo isso até hoje, 2024. E se a gente não proteger, acontece. Acontece. Quantas vezes familiares ficavam com o carro na próxima unidade? Vigiando, né? Vigiando o filho. A parte legal é essa aí do lado contrário, né, dos homens. Tem um filme muito antigo com Andy Garcia, se chama Quando o Homem Ama uma Mulher. Até pedi pro Fernando colocar um trechinho lá depois pro pessoal procurar esse filme aí, porque você ter tolerância, né, com uma... Ela era alcoólatra nesse filme. Uma doença mental de uma mulher, assim, que sempre a gente fala de homem, né, mas da mulher. Tem um outro filme também que é maravilhoso, muito denso também, chamado Iris, né, que o marido cuida da mulher com Alzheimer, ela maltratando ele, dizendo que tinha traído ele na juventude. Enfim, é o Iris, né? Então é indicação pro pessoal que quer entender aí, inclusive para estudante de psicologia, né? Assim, eu tive estagiários que acompanharam o meu trabalho, e do Gonçalo, do Eliever, a gente teve aí nas instituições que a gente dirigiu o trabalho, tem sempre estagiários de psicologia. E eles chegam com uma ideia bonita de amor, assim, do cuidado com o outro, mas um tanto quanto frágil, assim, tímido. Então, essas indicações de filme servem assim para o pessoal começar a ter um entendimento real de que é muito tenso. Inclusive, por pedido deles, né, todas as dificuldades dos alunos de psicologia, falo, Wilson, meu paciente não volta, o que eu fiz? Tenho medo, né, as moças mais jovens, os meninos mais jovens, tenho medo de atender. Então a gente criou um curso, né, de dependência química para alunos de psicologia. E os que já fizeram o curso, eles falam, olha, eu estou seguro, né? Não falo que eu estou pronto, mas deu um início aí para que eu possa ganhar dinheiro com a minha profissão, que eu possa atender sem medo. Isso é muito legal. O curso chama Além da Ponte. Depois eu vou pedir para o Fernando colocar aqui um link aqui, né, Fernando? O pessoal tem entendimento que é isso. Que é uma pena, né, Wilson? Assim, eu iniciei também psicologia, né? Uhum. E em pleno 2024, a grade de psicologia não fala de dependência química, né? Felizmente. Não traz. Era bem interessante provocar isso nas... Tem alguns cursos que já tem, sabia? Mas é muito tímido, assim, ainda. Não é algo que... E o pessoal quer, né, trabalhar com saúde mental, com alcoolismo, dependência química. Só que ainda é o entendimento que a hora que a pessoa estará na frente ali do paciente ali, porque eles são realmente diferentes, né? Um outro tipo de público de saúde mental. Eu conheço dependente químico que tem a vida social e financeira 25 vezes melhor do que a minha. E aí senta esse cara na minha frente, entendeu? Se eu não tomar cuidado, não tiver preparo, o que eu vou sentir é inveja dele, né? Sim. Fala, ele ainda usa drogas e tem a vida assim, bacana, enfim. Só que com o entendimento técnico e tal, eu vou entender que essa
Não, é a questão central que a gente estava falando para um paciente lá fora, né? Exato. Do que é estar bem, né? Ó, minha vida, ele falou lá fora, minha vida É melhor. está melhor e muito e tal. E assim, o que é estar melhor, né? O que é estar melhor? Eu acho Você que é estudante de psicologia, tem interesse na área da dependência química, tem um QR Code nesse momento aí, que é o curso que o Wilson está falando, chama Além da Ponte. Então, para você adquirir esse curso, vai na sua câmera aí no QR Code. Tem uma aula minha, do Dr. Aurélio, que é doutor em psicologia, várias do Wilson, para te ensinar, explicar, cortar um caminho, já que nós já passamos por isso, né, para você ter aí mais informações para agregar no seu curso, né? Tem certificado, enfim, bem bacana, muito bem feito, ficou muito bonito assim o material, a qualidade. Eu acho importante, dá para você parcelar no cartão, enfim, vai lá, faz seu cadastro, é facinho e adquire seu curso. Vai ter um QR Code aí embaixo na tela. Pensando aqui, Eliever, você, assim, todos esses anos que eu te conheço, mudaram muitas coisas. Como é que é lá no centro de tratamento em relação a toda essa mudança que nós, assim, eu e você, nós participamos de tratar pessoas para desintoxicar com as cartas, né? Não sei se você lembra que as pessoas escreviam cartas. E como é que é hoje? Toda essa tecnologia melhorou, piorou, é bom, é mais fácil, é melhor? Como é que você enxerga isso aí lá, hoje, na Sirius? Lá? Bom, antes realmente, né, a internação significava estar do muro para dentro, né? A pessoa se olhar e tínhamos esse pensamento do quanto menos informação externa, né, mais o indivíduo pode trabalhar as questões dele. Até porque sabemos que tem muita família codependente, doente, isso de fato atrapalha, no meu ponto de vista, o tratamento. Mas, né, estamos aí, 2024, internet, celular, para tudo quanto é lado, a gente tem hoje na Sirius um olhar até que essa pessoa possa perder menos. Em qual quesito, né? A gente atende profissionais, né, que tem a possibilidade hoje de fazer, inclusive, trabalhos home office. Então, a gente consegue hoje associar tanto a questão terapêutica, né, e que essa pessoa também consiga, né, tá presente no trabalho dela ali, com uma orientação, né, um pagamento. Questão familiar, né, tem as ligações, tem os acessos. Enfim, para quem está decidido, né, quem se permite se tratar, vejo como positivo. Eu acho que a questão de inserção familiar e social melhorou com a tecnologia, né? Hoje o indivíduo pode fazer um vídeo com o filho dele, que é criança, que não escolheu ter um pai internado e tal, e o menino ter esse benefício, a criança, de não sentir a ausência ali do seu familiar, seja homem ou mulher, né, Gonçalo? Lá na clínica feminina, essa questão do cuidado materno é muito gritante. Então, as mães falam com as crianças lá, não falam? Falam, tem acesso a chamada de vídeo que faz hoje em dia, tá mais próximo, né? Além das visitas que tem com mais frequência também, porque antigamente era aquela visita comunitária, né? Era uma vez por mês, todas as famílias juntas, né? Hoje é mais assistida por psicólogo, o terapeuta da paciente no mesmo momento, faz aquela intervenção e depois ela fica ali um tempo à vontade com a família, mas a ligação é semanalmente. Se ela não está bem, né, tem toda uma flexibilidade. Eu acho que um tratamento ele não pode ser rígido totalmente, assim, ao ponto de você não vai falar com a sua filha. Se for fazer bem naquele momento, cara, é tão simples você pegar o telefone e colocar, né, a mãe ali, né, com o filho dela, a filha. E ameniza tanta coisa. Isso muito é do feeling também da pessoa que está próxima, né? Muitas das vezes o terapeuta que está ali, né? O monitor, enfim, ele percebe o quão vai ser importante, né? Uma ligação, né? A gente, todo local é importante ter as normas e as regras, né? Como referência,
Mas tem as suas exceções. Lógico. Né? Eu particularmente, né, quando fala moradia assistida, foi, né, eu e a Dani, a gente já deu umas brigas boas aqui em relação a processos, né, de tratamento, como que é, como que ela vive. Protocolo, qual vai ser. Protocolo, né? Eu cedi muito a esse olhar, né? Então, é um trabalho que ela tem lá de inserir essa pessoa, como você mencionou, na academia, no trabalho, né? E eu falava, cara, né? Minha época lá, a pessoa tinha que estar lá. É óbvio que tem os casos mais crônicos, né? E então, assim, o trazer hoje a questão da tecnologia, do telefone, da conversa com a família, para a gente tem mais resultados positivos do que negativos. Você quer ver uma coisa assim? Não é que é engraçada, né? É uma cultura antiga. Você pega aí um paciente que foi internado há uns anos atrás, tudo, né? A grande desconfiança dele naquele momento é que a ligação está sendo gravada. Está sendo gravada porque ele tem isso lá de trás lá. E nós não fazemos. Você já pensou eu ter que, depois de um dia de ligação, que é quarta, quinta-feira, sei lá, depois de uma ligação, ter que ouvir todas as gravações? Cara, não tem tempo para isso. É uma fantasia, né, da pessoa que tem essa persecutoriedade, que tem já vem com muita culpa, ele acredita, já está escondendo muitas coisas, então ele acredita que às vezes o profissional está ali também para fazer um pouco de mal para ele e tal. E que não é o caso. Acho que um dos momentos mais felizes que eu tive de recuperação, assim, na minha recuperação e falando em tratamento, é quando dá tudo certo. É quando eu já recebi ligações de crianças agradecendo que o pai voltou bem e que hoje ele tem uma vida decente com o pai. Eu já recebi ligações de pais e de mães do próprio sujeito. Olha, Wilson, estou aqui. Esses dias aí, às vezes eu olho o Instagram de uma galera, né, assim, que eu tratei, e tem um rapaz, que eu vou tomar a liberdade até de falar o nome dele, é João, um jovem João, e que às vezes eu vejo esse moleque com uma noiva legal, feliz, ligo para saber se a imagem é verdadeira, de capacete de engenheiro, terminou uma faculdade. Outro dia eu vi um menino lá, que está lá no Mato Grosso, que ele é do poder público já, de terno e gravata. Quando eu tratei dele, o apelido dele era Cabelo, né? Cabelo comprido. E hoje eu olho o menino de terno e gravata, assim, ele é um menino para mim, assim. Isso faz com que eu sinta realmente assim, se alguém perguntar o que é Deus para mim é isso aí. É quando eu entendo assim que eu participei daquilo de alguma forma, ou mesmo que timidamente ali, mas que eu participei daquilo, né, da trajetória dessa pessoa, e ela melhorou, que eu acho que é o sentido da vida, certo, amigo? Até voltando numa pergunta antes, né? Há 150 dias atrás eu recebi uma ligação às 4h30 da manhã de uma pessoa que ela estava já usando algum período, né? E estava há 4 dias sem dormir. E a fala dele que ele estava com desejo de cometer suicídio, porque, enfim. E essa pessoa conseguiu, né, naquele mesmo dia, chegar na unidade, e ele teve alta agora, né, quarta-feira. E recebi essa mensagem, né, da gratidão, né, do serviço que foi prestado para ele, né, da paciência. Falo da paciência porque, né, a pessoa, ainda que ela queira se tratar, ela vai lidar com a questão dos sintomas da abstinência, da raiva. Ela vai lidar com a questão da persecutoriedade, né? Que achar que tem alguém que está ali amarrando ele para que ele não vá trabalhar, e não é isso, né? Então, tem uma participação nossa, eu sempre desejo para eles também assim, né? Sempre atribuo, falo, cara, é responsabilidade sua, você permitiu, né? Então, entre tantos, né? Quando você também diz aí, né? Quantos chegaram na unidade,
sem o cuidado, né, de cortar uma unha, de fazer uma barba, de cuidar da autoimagem, né, de cuidar da higiene bucal. E hoje estão aí com família, com empresa, sendo pai, sendo filho, sendo marido, sendo uma pessoa que gera oportunidade de emprego para outros. Ainda estou nesse trabalho, né? Você me conhece, eu sou um curioso de afazeres, né? Mas a área de dependência química, cara, é gratificante, é cansativa, mas ela tem esse lado de... É muito legal, é mágico, né? Assim, por exemplo... Não tem preço, não dá para... Eu nunca imaginei, né? Vamos lá, se pudesse arriscar que profissão que eu teria, né, pela cultura, eu seria um mecânico. Né? Meu padrasto era mecânico, ainda estava envolvido ali com oficina mecânica, e não foi o que aconteceu, né? Por mais que eu fiquei envolvido com carros, né, ou vendendo, ou consertando, mas a questão humana... É muito legal, né? Mas tá consertando. Tá consertando. Consertando esse cara. Dani, querida, pra gente... Na frente do psicólogo. Pra gente caminhar aqui, né? Eu quero falar uma coisa que eu já ouvi o Eliever falar dentro da unidade dele. Que lá é muito bonito, a montanha e tal, a Atibaia. E aí chega a pessoa para internar. Eu vi, não foi uma nem duas vezes. Assim, pô, que lugar bonito, né? Bonito aqui, assim, o Eliever sutilmente fala assim, mas eu não quero que você fique gostando desse lugar, não. É passageiro, para não né? ficar lá, né, eternamente, ou ficar o resto voltando. da vida, né? Ficar voltando, vai, volta, vai, volta. Ficar voltando, né? E Dani, e você? O que você te tocou, assim, de você ficar felizona de fazer esse trabalho? O que você assistiu na tua vida? O que você recebeu de bom disso, assim? Fora você tá bem, lógico, benzona, né, saudável mentalmente. O que te tocou e foi legal? Nossa, tem, assim, inúmeras, né? Nossa, dá pra pontuar um monte de coisa. Tu vê a pessoa, né, crescendo, né, se tornando, de fato, né, um homem, sabe, ali, íntegro, né, com cuidados, sabe, tendo família, é muito bonito, né? Mas tem uma coisa que é bem anterior a isso e que eu também gosto, que são as falas assim, agora eu entendo por que tu pede tanto para que eu vá para a sociedade. É diferente, é muito diferente. Eu preciso saber o que falar, a hora que falar, com quem falar. Nesse universo, né, de internação, as pessoas estão muito acostumadas a lidar com os iguais, então tudo é perdoado. Né? As agressões verbais, as má condutas, o egocentrismo, né? Eu percebo assim no treinamento de habilidade social lá, às vezes eu tenho que pontuar até na mesa, porque tem 3 pessoas para comer ainda e a pessoa tá lá enchendo um prato atrás do outro, dizendo que delícia, que delícia, que delícia, e eu falo, eu sei que tá muito boa, mas tu já pensou no coletivo? Porque tem mais pessoas para comer. Né? Vai ser importante isso para ti na vida. Tu entender que existem mais pessoas além de ti mesmo. Sim. Né? Até para o teu crescimento, para a tua maturidade, né? Para a tua evolução nesse processo. E tem algumas falas assim de atendimento hoje que eu faço online, né? Que são pessoas que já saíram de lá, que eles falam, né? Tu sempre falava, né? O que adianta tu sair da clínica se a clínica não saiu de ti, né? Tu tá dentro de um outro projeto, né? E tu fica aqui fumando e tomando café, né? Com uma sociedade inteira, né? Para se enfrentar, né? E aí tu percebe o medo, entendeu? Viveu tantos anos, né? Entre a adicção ativa, né? E processos de tentativa, né, de tratamento, que perde a noção, assim, do que é real, né,
do que se é proporcionado de fato pela sociedade, né? Do que é importante, realmente. Do que é importante, né? O Gonçalo estava falando dessa questão do trabalho, do quanto a gente se envolve, né, com isso, né? E eu vejo que assim, eu faço terapia, toda quinta-feira eu faço terapia, né? Porque senão, sem condições, né? E o quanto isso me ajuda, né? E o povo fala que, para que fazer terapia? Você já está limpa há 29 anos. Eu falo, pelo amor de Deus, gente. Vocês não sabem quem eu sou, né, meu? A cabeça vira um manicômio, né? Com 15 mil histórias na cabeça. Então, né? E dar conta dos outros, né? Eu tenho que estar saudável para isso, né? Mas ele falou dessa questão do quanto a gente se entrega, né? E eu tive um fato específico na minha vida que eu tive que perceber o quanto essa entrega me adoeceu também, né? Porque a minha filha, por um momento, ela me pontuou em relação ao crescimento do meu neto. E ela chegou assim, ela é extremamente inteligente, eu sou extremamente orgulhosa das filhas que eu tenho, né? Ela falou assim, e aí? Vai fazer parte da vida do teu neto? Porque assim, eu preciso cuidar do desenvolvimento emocional dele. Então, assim, vai ser avó ou não vai ser avó? Eu preciso de uma resposta tua. Botou na parede. Botou na parede. E aí voltou a minha petulância, a minha arrogância, né? Quem que ela tá pensando que ela é? Né? Tive que carregar ela durante 8 meses, que meus filhos nasceram todos de 8, né? Aí eu falei, da onde que ela tirou esse tipo de... autoridade com você. E aí depois... Mas ela tem, né? E depois eu falei assim, eu fiquei bastante tempo afastada, mas graças a Deus, eu consegui criar eles muito bem, Porque eu nunca imaginava uma postura tão íntegra da filha, assim, né? Eu falei, nossa, ela tá coberta de razão, E eu tive que dizer, eu vou fazer parte. Né? E aí ela falou, era só isso que eu queria ouvir. Que bom. Então é assim... Ela vai proporcionar isso, vai ajudar também. Essa dosagem, assim, foi extremamente importante, porque ele estava completando 3 anos de idade, né? Hoje ele vai fazer 15, e quando ela me colocou na parede, fazia 1 ano e meio que eu não o via, e ele não sabia mais. Ele perguntou, quem que és tu? E a Dani é avó mesmo, ela dá o cartão de crédito para ele comprar jogo. Eu dou. É a avó que estraga. Aquela avó que estraga. É a avó raiz. Aquela vozinha que dá o dinheiro enroladinho. Né? Mas assim, são pontos importantes que eu percebo a falta de percepção minha, né? E por isso que eu me obrigo o tempo todo tá na rede, nessa rede importante que são meus amigos, né? Porque eu posso me mostrar verdadeiramente quem sou eu, sem medo, né? E escutar o feedback, o retorno de cada um de vocês, assim, e seguir isso. Né? Parar naquele processo de me esconder, sabe? Ficar, sabe, com as mentirinhas, com as dissimulações, sabe, carregando esse peso. Não me cabe mais esse tipo de peso, sabe? Na verdade, me satura, assim, né? Ter que ficar, sabe, sempre na sombra, sempre escondido, né? Sempre fazendo alguma coisinha de errado, sem que os outros possam... tá demais, volta. Dá preguiça de fazer errado hoje, né? Dá preguiça, hoje dá preguiça, dá preguiça. Né? Aprender a gostar. E saber que os outros, né, estão conseguindo enxergar isso. Eu ouvi de uma assim, depois que eu saí do meio, assim, que eu voltei para a sociedade, né, que eu tenho que buscar emprego, ter contato com outras pessoas, e que eu comecei a conversar com mulheres, né, sem a dependência química, né, sem no meio, né, assim, mais adoecido, ele falou que ele está aprendendo demais, assim, porque ele está tendo que aprender até o que falar, né, a controlar a própria libido. Ele falou isso para mim. Eu preciso controlar meu próprio libido,
para não ultrapassar respeitar o limite. o outro, né? E essa percepção é legal. Sim. Saber que ele choca com as atitudes que ele tem, né? E que ele precisa ter o controle disso, né? Exatamente. Então eu acho isso interessante pra caramba. É isso que me motiva, sabe? Legal. Às vezes eu falo assim, pô, ai, tá mais do mesmo, tá me enchendo o saco. Aí eu peço, um desafio novo, né? Depois eu me arrependo, né? Porque vem... Então, mas mesmo eles dando uma melhorada, assim, principalmente os que estão iniciando a recuperação, e a melhora ela vem. E é fácil o indivíduo se perder numa nuvem assim de soberba e tal, e eu entendo tudo isso, né? Assim, a gente tem exemplos claros, assim, próximos a gente aqui no hospital, enfim. Só que perceber isso e entender que o outro ainda é doente, a doença dele não é a droga em si, nem o álcool, e sim um transtorno de delírio de grandeza, um transtorno aí de ser dono do mundo, assim que melhora. Eu aceito isso muito de boa através lá de um passo que a gente segue lá da Irmandade, que é o 7º, né? Então, falar que é humilde, ser humilde não é ir jantar num restaurante dentro de um supermercado barato. Uhum. Ser humilde não é usar uma roupa da feirinha. Ser humilde é outra coisa, né? Saber seu tamanho e entender o tamanho do outro. Mesmo que ele está mostrando que é muito grande, mas você entender que é muito pequeno. E perdoá-lo por isso, né? O perdão, ele é algo assim muito difícil para nós, assim como adictos, mas como profissionais a gente já ultrapassou isso, né? Então, às vezes tem uns que falam, pô, você ficou com raiva de mim? Eu falo, não, dá um abraço aí. Não é assim? Não aceitam, né, que Que você não ficou com raiva. Não, você ficou com raiva. Eu falei, não fiquei não, vem cá, tá tudo bem. Mas foi mal da minha parte, tá bom, cara, esquece isso aí. Aquele dia que eu te falei tal coisa. É daqui pra frente. Nem lembro. Eu nem lembro, por quê? Porque tem um filtro de longos anos, assim, de tratamento com as pessoas, que a gente entende que o cara tá doente realmente, ou a moça tá doente. Outro dia uma paciente minha, eu disse para ela lá que ela se parecia com a mãe dela, ela levantou e bateu a porta, tal, foi embora, depois ela ligou e se desculpou, depois ela voltou, depois ela sumiu, bloqueou tudo, tipo, desapareceu, assim. E se um dia me procurar, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, senta aí, vamos lá. Vocês já devem ter cansado. Ela deve com certeza ter vergonha, mas ela nem precisa ter. Ela nem precisa ter vergonha. E aí, quando ela voltar e sentar, ela vai dar um abraço aí, pô, vai ficar tudo bem aí, tudo legal. Vocês devem estar cansados de ouvir, né? Nossa, se eu tivesse te ouvido, né? Eu fiquei com raiva, bati a porta. Mas se eu tivesse escutado aquilo que tu falou... É o capítulo 9 do livro amarelo Viver e Sobe. Devemos nos livrar das armadilhas do se ou talvez, né? Às vezes minha mulher briga comigo, né? Quando ela começa, mas e se? Eu falei, se não existe. Aí ela fica brava, como não existe? Lógico que existe. Eu falei, não existe. Se é conversa de psicótico. Eu falei, porque se não aconteceu, já é tão difícil lidar com questões, né, reais, né, Gonçalo? Boletos. Se você botar um monte de... Você vai colher um monte de quase, né? Então, quase, se eu tivesse... Então, se eu tivesse estudado arquitetura, eu não estaria aqui com meus amigos, né? Então, se não existe, não sou arquiteto, sou psicólogo, né, Gonçalo? Terapeuta, então vamos tocar dentro com menos fantasias possíveis. Eu quero dizer aqui para vocês, por que chamar vocês? Por uma coisa chamada gratidão. Em muitos momentos eu ri com vocês muito. A gente se divertiu, a gente riu, a gente passeou, certo, Eleve? Lá atrás, quando mais jovem e tal. E tem algumas coisas que valem muito para mim. E vocês aqui hoje... É um privilégio para nós estar com vocês, toda essa retórica aqui, de falar que eu gostei que vocês vieram aqui, que vocês deram para nós e para as pessoas hoje o que é de mais importante, que ninguém devolve, é o tempo, que é o mais caro, né? Hoje nós estamos ficando mais velhos aqui durante os minutos aqui,
E vocês entregaram para as pessoas que estão nos ouvindo, para alunos de psicologia, né, para eles não pisarem nos buracos que a gente pisou. A gente vai mostrar, ó, aqui afunda, aqui não afunda, aqui vai melhor e tal. Então isso, para quem tem bom senso, tem um grande valor, né? Para mim tem, né, Gonçalo? Muito. E muito legal o Eliever aqui, a Dani lá da Casa da Sinergia, que eu, particularmente, o Wilson, indico, porque eu gosto de ir lá tomar café expresso, grátis. Eu não pago café lá. Vou lá, tomo café, almoço, se for na hora do almoço, e fico bem lá, me sinto em casa. Se eu chegar lá cansado, falar, Dani, eu preciso dormir numa cama, ela vai me acolher e tal. Então eu sou um privilegiado, ele é da mesma forma lá na Sirius, enfim. Então nós juntos aqui, a gente compõe algo que eu acho que é muito especial, assim, né? Meio de super amigos, assim, né? Numa fantasia, mas a gente é super-herói, né, Gonçalo? Eu como caçula daqui, né? Porque apenas 22 anos no grupo, né? Imagina, Cala a bastante. boca! Eu como caçula da turma aqui, assim, é uma enorme gratidão, né? O Wilson, para mim, que foi a referência, né, do tratar e pós isso, né, o trabalhar juntos. Já na época lá, o Gonçalo, né, já era bem falado onde eu estava, também com uma pessoa como referência no acolher, né? Não é que o cara é o super-homem, não é isso, mas o acolher, é o ver o outro como um ser, né? E poder participar da transformação de cada um. Futuramente eu até consegui realizar essa vontade, né? Assim, de trabalharmos juntos, foi muito legal, né? Foi enriquecedor, assim, para minha visão de tratamento, né? A Dani, num acaso, né? E foi inclusive nesse bairro aqui, Jundiaí, a gente teve uma reunião de um outro grupo e a gente acabou se conhecendo e eu pude conhecer um pouco melhor da moradia, né? Do projeto Moradia Assistida. A gente deu início lá atrás, né? E ela continua lá tocando, é muito legal. E que um dia, né? Que é uma frase, a primeira que eu ouvi foi do Wilson, né? Do Lanterneiro. Foi só o que eu fiz, né? Procurar... Alguém um dia iluminou para mim, né? Por onde eu devia passar. E hoje, na minha simplicidade, eu venho procurando também. Estou sempre trocando as pilhas da lanterna, né? Tem uma que tá apagadinha, mas você vai lá, acende de novo. Sim. Mas para mim é gratificante, né? Ter sido convidado, estar aqui. De fato, poder contribuir para quem ainda está passando por isso, né? Muitas pessoas estão passando. Para os familiares, né, que é possível, para a pessoa que ela não precisa sofrer sozinha. Antigamente era carta, né? Hoje você pode assistir o podcast com essas realmente informações enriquecedoras. E óbvio, né, essa questão do curso aí para os profissionais da área, cara, isso é excelente. Eu digo por, né, por estar, né, poder usar utilizar um profissional que esteja mais capacitado, né, que é uma área completamente diferente, e falo também por um dia ter sido aluno da área de psicologia e na grade não ouvi falar nada sobre esse tipo de comportamento. Então, parabéns. Obrigado, valeu. Obrigado aí. Valeu. E aí, Gonza? Eu agradeço a oportunidade de ser amigo de vocês, né, meu? Começa a rasgação de seda aqui, a gente vai longe, né? Tenho muito respeito por todos vocês, pela seriedade, pelo acolhimento, pela responsabilidade, né? De todo o tratamento que sempre foi dado aí a todas as pessoas que passaram por vocês, assim, né? Claro que a gente não vai, né? Minha mãe falava, né? Ninguém vai agradar a todos, né? Jesus também não agradou todo mundo, né? Quem somos nós para agradar a todos? Mas as notícias que eu sempre tive sempre foram boas, é um prazer, assim, né, estar com o Eliever nesse momento, assim, de ter a oportunidade de ter trabalhado junto por um curto período de tempo, mas foi muito bom, né, para mim, assim, foi muito legal aquele momento onde eu pude voltar aí às raízes, há um tempo atrás, coisas que eu já não fazia mais, né.
Então é muito bacana tudo isso. E o intuito desse podcast, né? Quando eu cheguei aqui na Rumo Certo, eu falei pro Wilson, né? Vamos montar um podcast dentro de um hospital de saúde mental, né? Que é um lugar que eu nunca ouvi falar, né? Eu sei que existem vários podcasts que falam sobre saúde mental, existem várias pessoas que falam sobre saúde mental, mas um podcast dentro do hospital, se a gente abrir essa porta do estúdio aqui e sair, tem 60 ali, né? Nesse exato momento, nós estamos dentro do hospital. Sim. E isso é muito bacana. Então, aconteceu, é esse momento. Então, pessoas especiais, né? Houve outros convidados, né? Em outros episódios aqui, mas hoje, assim, é especial esse, assim, por serem vocês, sabe? Porque a gente só ouve falar bem. E essa semana eu ouvi muito falar da Dani, do psicólogo que trabalha conosco, que eu não sabia que te conhecia, né? E do Eli eu vivo sempre ouvindo falar dele, sempre bem, né? E é isso, para você familiar, né, que nos acompanhou até agora, que assistiu esse episódio inteirinho, encaminha para uma pessoa que você sabe que precisa ouvir, que precisa ter informações, né? Porque aqui nessa mesa, nós chegamos a um ponto assim, nossos familiares, nós não tínhamos informações nenhuma de como fazer para ficar limpo, para entrar em recuperação. Então é assim, hoje existe várias maneiras, né? Aqui é um local adequado, a Sirius é um local adequado, a Dani tem uma outra metodologia de trabalho que também é adequada. Então existe solução, não se apavora, não desespera, porque assim, existe assim, meios e maneiras de sair da dependência química. O uso da dependência não é assim para o resto da vida, né? Tem como estancar isso daí de uma maneira mais fácil, mais rápida. E então, para mim é um prazer estar aqui com vocês, com o Wilson sempre, com a equipe aqui que nos acompanha também, que aguenta nós, que sempre prepara tudo, deixa tudo legalzinho. É muito bacana. Obrigado pela oportunidade, pelo dia, né? Que é o dia de gravar, é um dia de evento para nós. E outros virão, né? Outros episódios virão e e nós vamos estar aqui para... Serão sempre bem-vindos aqui, né? Serão sempre bem-vindos, é isso daí. Eu não vou me esticar, eu só vou dizer que vocês são especiais. Chique, Dani, tá bom. Porque senão fica complicado, né? Então, eu queria dizer que eu estou muito felizão, né? De estar aqui, assim, com pessoas que eu consigo ficar de guarda baixa perto, porque você só define a amizade, né? Amigo é quando você consegue ser você mesmo na frente da pessoa, entendeu? Aí você pode dizer que ele é teu amigo, né? Que aí você coloca o selfie, né? Não precisa ser só persona, é o selfie mesmo, você coloca ali. E essa sensação é muito boa. Essa aí a gente só sente com um amigo na frente da mãe, do pai, né? E isso é muito legal, assim. Inclusive, quando a gente vai na casa da mãe, quando eu tinha mãe, que felizmente eu não tenho mais, você já fica com sono, já percebeu ou não? Sabe por quê que você fica com sono na casa da tua mãe? Porque você está sem... Está desarmado. Está desarmado, aí dá sono, aí você já deita, já dorme e tal. Então, eu não tenho mais esse privilégio, então, mas eu tenho alguns amigos, né, que eu posso ligar 1h da manhã, 2h, falar, aconteceu um imprevisto aqui, me ajuda e tal, não estou mais sozinho, é isso. Agradecer ao Fernando, ao Guilherme, ao Jefferson, que ajudou aqui, acompanhou, todo mundo que está aqui com a gente, a equipe, né? E muito obrigado e vamos para o próximo podcast. Um grande abraço aí a todos, valeu.